Olá pessoal, eu não tinha intenção de fazer um outro vídeo, o último que fiz foi sobre um modelinho matemático que eu estava utilizando para responder perguntas da minha família e amigos sobre o que poderia acontecer com a curva do Covid aqui em Santa Catarina, uma coisa muito simples, um exercício muito simples, mas que entregava muita informação. Como teve nos últimos 2 dias decisões das autoridades que mudaram o panorama, o que tem o potencial de mudar o panorama fortemente, já estamos vendo hoje mudanças no comportamento das pessoas, então me pediram para ver no modelinho o que poderia acontecer com essa situação nova, né? Esse levantamento das restrições, ou de muitas das restrições, no dia 1º de abril. Então, o exercício que queria eu convidar vocês a fazer hoje. Eu tenho aqui o modelinho, é o modelo atualizado, não somente com o valor de ontem, 149 casos confirmados, mas também com algumas aportes que o pessoal que comentou no vídeo ou entrou em contato comigo por outros meios me fez. O importante aqui é ver que estávamos vindo com os fatores de contágio baixos, abaixo da média, a média era 26% mais ou menos de fator de contágio, nos últimos dias foi mais baixo. Então estávamos tendo resultados muito bons, estamos tendo resultados muito bons até o momento. Obviamente com os parâmetros desse modelo que estão aqui, vocês têm à disposição o arquivo lá na descrição para mexer como quiserem. Veja bem, eu fiz aqui um comparativo de 2 cenários. Esse cenário que é o cenário atual, se mantivéssemos as restrições, eu vou pegar esses resultados aqui desse modelo, que já vamos ler em detalhe, e vou colocar aqui num comparativo de cenários, que está aqui. Esse comparativo é para 2 situações. Esse cenário que eu estou falando para vocês, de manter as restrições como estamos indo, ou de ter o fim da quarentena em 1º de abril e ver o que acontece, né? Então, analisemos rapidamente os resultados atuais. Nós temos que o modelo atual, manter a curva atual, nos manter na média do que estamos fazendo, nos levaria a resultados muito bons. Não teríamos nem colapso de UTI, nem de leitos hospitalares. Os dados foram atualizados lá no modelo, com 500 e tantos leitos de UTI. Teríamos 5.687 contagiados, a curva seria achatada, mas não somente achatada para alongar o tempo, mas também achatada a um ponto em que o vírus não conseguiria contagiar todo mundo. O vírus morreria por estar contagiando com menos velocidade do que as pessoas ficando tendo um desfecho, né, se recuperando. Então, ele só conseguiria atingir 5.687 pessoas antes de morrer e ficar Santa Catarina com possibilidade de reativar sua economia interna e ficar só cuidando que não entre novamente o vírus, né? E teríamos apenas 55 óbitos, que acho que é um número muito baixo se compararmos com os países que estão por aí na Europa tendo milhares, né? Teríamos uns resultados muito bons, teríamos aqui a data final do surto, quando não teríamos mais contágios, nem mais riscos de contágio, salvo algumas pessoas hospitalizadas, em 18 de abril, data de alta da última pessoa internada por Covid 1º de maio, teríamos uma duração do surto desde o primeiro caso de 38 dias e passaríamos 31 dias de quarentena no total. Se nós analisarmos aqui na situação atual, a quarentena seria desde que foi implementada até que termine em 18 de abril, até que termine o surto em 18 de abril, né? Seriam 31 dias, nós estamos no dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias, faltariam 20 dias, 21 dias de quarentena, de acordo com esse modelo aqui, né? E não teríamos nenhum dia sem quarentena desde que a primeira quarentena foi decretada. Então, teríamos apenas uma quarentena. Vamos ver o outro cenário. O outro cenário seria o seguinte. Parte do mesmo local que estamos agora, mesmo 149 casos confirmados. Isso é uma cópia do outro modelo. Os resultados vocês veem aqui. São os mesmos, 55 óbitos, enfim, tudo igual. Mas nós poderíamos brincar com o fator de contágio dos próximos dias. E esse é o exercício que eu queria convidar vocês a fazer.
tentar determinar o que poderia acontecer com esse modelo. Então, veja bem, isso aqui é a quarentena que nós levamos. No começo, tínhamos fatores de contágio de em torno de 1,42. Descemos abaixo de 1,20, depois ficamos acima de 1,26, que é a média no momento, e chegamos, no mais baixo que chegamos foi 1,12, 1,119. E ontem, de anteontem para ontem, foi 1,22. Então, ontem foi o aviso, hoje já tem gente saindo. Mas essas pessoas que estão saindo, muito provavelmente, elas não irão fazer parte dos casos confirmados, se é que elas ficam doentes, até uns 2, 3 dias. 3 dias, por exemplo, eu comecei a se sentir mal. Então, nós poderíamos dizer que dá para manter esse 1,22, por exemplo, que estamos tendo aqui, nos próximos 3 dias, por exemplo. Nada muito... Dá para... de repente, algumas pessoas aqui que saíram hoje, ou que foram a passear ontem à noite, essas coisas já poderiam apresentar algum casinho. Por exemplo, alguns casinhos. Depois desse tempo, nós faltariam apenas 3 dias, 2 dias de quarentena. Então, a partir desse momento, nós iríamos contraindicação de manter a quarentena e teríamos alguns dias sem quarentena. Vamos dizer que vamos eliminar completamente a quarentena. Então, nesse finalzinho da quarentena, considerando que o pessoal está saindo mais agora, porque já tem a visão de que vai terminar, nós iríamos chegar mais ou menos na média. Poderíamos até passar um pouquinho da média que temos agora, por conta desse relaxamento, né? E essa tendência se manteria, eu acredito, acho que não é descabelado pensar, que se manteria por uns 3 dias, 2, 3 dias depois de que a quarentena termine. Então, poderíamos trabalhar uns valores aqui, mais ou menos assim. Esse aqui seria o final de semana depois da quarentena, né? Nesse final de semana, é provável que as coisas aumentem. Principalmente porque teríamos já passado 3 dias a partir do momento em que muita gente sairia, em 1º de abril. Então, eu acredito que nós poderíamos estar dando um salto importante, nos aproximando desses valores aqui que tínhamos no começo da quarentena, quando estávamos vindo de não ter quarentena. Então, a proposta aqui é que a gente utilize valores como esse. E que a gente tente se aproximar, acredito eu, que a tendência é se aproximar aos valores de um isolamento, sem isolamento, né? Uma quarentena muito reduzida, uma quarentena muito relaxada, por assim dizer. Então, a medição que se fez na Coreia do Sul é 1,5 de transmissão, eles que testaram muita gente. Então, íamos nos aproximando, acredito eu, desse 1,5. Acredito que não chegaríamos, talvez ainda, mas estaríamos muito perto. Já estivemos no começo da quarentena que estamos vivendo. E olha o que está acontecendo. Nesse momento, menos de 7 dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias, no 7º dia, depois do 1º dia sem quarentena, nós estaríamos já com mais de 5 mil casos. Então, isso chamaria a atenção das autoridades, acredito eu. E estaríamos, se eles estão acompanhando um modelo bem melhor do que esse, ou esse pelo menos, então estaríamos a uns 3 dias do colapso das UTIs. Então eu acredito que provavelmente o governo vai reativar a quarentena nesse momento, tentando evitar esse colapso das UTIs. E isso faria que novamente... Isso demora para acontecer, então isso faria que novamente diminuísse um pouco, não imediatamente, obviamente não imediatamente, mas diminuísse um pouco, começasse a diminuir
o contágio. Vamos pensar que a diminuição seja mais radical. Olha só, no terceiro dia de quarentena, nós estamos em 1,42. Então, vamos poder baixar aqui um pouquinho mais, talvez. Mas olha o que aconteceria, pessoal. Vamos ver, vamos nos aproximar dos valores. 1,42, depois fizemos 1,25, 19, depois 26, um relaxamento. 1,25, por exemplo. 1,20, por exemplo. Mas olha o que estaria acontecendo. Nós estaríamos com as UTIs colapsadas. Então, nós teríamos que fazer um melhor esforço do que 1,28 pelo resto da quarentena. Seria uma quarentena muito mais forte. Então, vamos utilizar uma ferramentinha aqui para forçar uma nossa melhor quarentena. Nossa melhor quarentena foi a que a gente atingiu aqui, 25 de março, né? 1,119, 1,12, né? Então, coloquei aqui 1,12 e estou colocando aqui, forçando 1,12 daqui em diante pelo resto da quarentena. Olha como os casos continuam aumentando, mas já uma taxa menor. Só que, pessoal, já estamos com as UTIs colapsadas. Os hospitais não, mas as UTIs estão colapsadas. Isso aumenta a nossa taxa de óbitos nesse modelo, porque nós mudamos o cálculo dos óbitos a depender das condições do sistema de saúde. Se as UTIs estão colapsadas e se os hospitais estão colapsados, as taxas de mortalidade são maiores. Chegaram a atingir 7% na Coreia do Sul, mas aqui no máximo estamos deixando 6%. Se eu ver leito de hospital, são 3,5%, para não criar pânico, né? Mas veja bem, pessoal, só com essa variação aqui na curva, apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias de quarentena, nós teríamos esses resultados. Eu vou pegar aqui esses resultados e vou trazer para o comparativo de cenários para ver o que poderia acontecer. Vamos lá. São esses valores. Faltou um. Desculpa. Então, nós teríamos esses valores. E aqui o que isso significa? Nós teríamos 11 dias a mais de surto. O surto demoraria 11 dias a mais para passar. Teríamos 3 dias a mais com pacientes por coronavírus nos hospitais. Nós teríamos 8 dias que poderíamos sair de casa, isso é bom. Mas em contrapartida, teríamos 3 dias do total de quarentena. No total da quarentena, teríamos 3 dias a mais nesse cenário de fim de quarentena no 1º de abril. Teríamos apenas 8 dias sem, 3 dias com. Teríamos 5 dias de produtividade parcial da economia. Só 5 dias, antes de reativar completamente a quarentena e não poder mais tirar. Porque se não tiramos, se tiramos de novo, o cenário vai continuar se prolongando. As UTIs serão colapsadas. Perigoso. Então, isso seria a parte boa, 5 dias de produtividade, mas qual a contrapartida, pessoal? Nós teríamos 38 mil, praticamente, pessoas a mais contagiadas, quase 950 pessoas a mais que precisando de UTI, UTIs colapsadas, claro. Precisaríamos 3.800 quase pessoas a mais precisando de hospitalização. Quase 1.200 óbitos a mais. Tínhamos 55 óbitos. Passaríamos a ter 1.236 óbitos. Precisaríamos de 861 leitos a mais de UTI, que não vamos conseguir criar. E precisaríamos utilizar 3.442 leitos hospitalares a mais do que nesse cenário daqui. Eu acho que as diferenças com esses números, que não são tão descabelados, são gritantes. As diferenças são muito importantes. Olhem a curva aqui. Mantendo as medidas, a curva se achata, mas tem o mesmo comprimento. Os surtos terminam muito perto um do outro. Só que as consequências
nessa curva alta, que é o fim da quarentena agora no 1º de abril, com essas variáveis que a gente colocou aqui, é dramática, a diferença é dramática. A diferença é 1.181 óbitos e todos esses contágios a mais. Então, é importante, com esses números, pensar se realmente 5 dias de produtividade parcial da economia do Estado vale a pena o risco de ter quase mais 1.200 óbitos. São vidas humanas, né? Das nossas famílias. Então, é importante pensar não somente por um viés político, porque eu acho ou não acho, mas colocar em números e ver o que isso representa, né? Então, esse era o exercício de hoje. Muito obrigado e muita saúde para vocês, pessoal.